inverno começa oficialmente no mês de junho, mas doenças típicas dessa época, como a mão, pé, boca, já começaram a apresentar sintomas na região e também em Paraguaçu Paulista. E para esclarecer sobre essa síndrome, eu converso agora com a doutora Carolina Almeida. Doutora, é comum nessa época a síndrome mão, pé, boca já tem começado a mostrar sua cara aqui na nossa região? Então, é assim, agora no inverno, as doenças típicas virais, elas começam a aparecer. Então, é o caso da doença mão-pé-boca, da catapora, que aparecem aí nessa época do ano por ser uma época de tempo seco. Então, do mesmo jeito que aparece o vírus da gripe, aparecem essas outras viroses, que são muito comuns na infância. Então, geralmente, até os 5 anos, a incidência delas é bem aumentada. E agora, com essa época de tempo mais seco, com certeza os casos já vão começar a aparecer. Agora, a síndrome mão, pé, boca, ela não é muito conhecida. O que essa doença causa? Quem que ela afeta principalmente? Então, são crianças, geralmente de 6 meses até 5 anos de idade, mas é aquilo que a gente fala. Pode aparecer em qualquer faixa etária até a adolescência. Então, é mais comum nessa faixa etária até os 5 anos, mas nada impede de aparecer em crianças mais velhas, tá? Então, ela é uma doença viral causada pelo enterovírus, que é o vírus Coxsackie-A. A transmissão desse vírus, ele acontece através de gotículas de saliva, gotículas que muitas vezes podem ser contaminadas através do contato pessoal ou até pelo ar. É por isso que quando a gente faz o diagnóstico de uma criança ou alguém com doença mão, pé, boca, a gente pede que a pessoa evite de sair em locais, por exemplo, escolas, creches, por um período de até uma semana. Porque essa transmissão de contato com secreção é muito importante. Existe uma forma de prevenir, além de evitar o contato com pessoas que estejam com a síndrome? Então, toda vez que a gente fala de doença viral, a higiene das mãos é de extrema importância. Então, a gente sabe que a doença mão, pé, boca, ela tem um período de incubação de até uma semana. O que é isso? É aquele período em que a pessoa está com o vírus, que a criança está com o vírus, está transmitindo, mas que ela ainda não tem manifestações clínicas. Então, por isso que é muito importante essa questão da higiene das mãos, porque a gente evita a transmissão desses vírus. As crianças, doutora, quando elas pegam essa doença, elas têm que evitar, os pais têm que evitar de levar elas para a escola, por exemplo. Exatamente. Então, quando a gente faz diagnóstico, então quais são as manifestações clínicas dessa doença, né? Então, a gente tem esse período de incubação de 7 dias, que é o período em que a criança está infectada, mas a criança ela não apresenta sintomas. Mais ou menos depois de 7 dias, a criança começa a apresentar uma febrícula, então aquela febrezinha baixa, a criança começa a ter dificuldade para se alimentar, e aí aparecem as lesões, que na maioria das vezes são bolinhas vermelhas, que aparecem ao redor dos lábios e dentro dos lábios, dificultando que a criança se alimente. Então aí a gente tem que tomar muito cuidado que a criança fique irritada nesse período por conta de dor. E essas bolinhas se espalham para lesões periféricas do corpo, como mão e pé. Então, por isso o nome da síndrome. O que é muito importante nessa síndrome é que, devido à dificuldade que a criança tem de deglutição, por conta da dor, ela acaba diminuindo a ingesta de alimentos e hídrica. Então, isso acaba dificultando o tempo de recuperação da criança. Então, quando a gente faz esse diagnóstico, os pais têm sim que deixar a criança ir num período de 7 dias sem ir para a escola, porque senão ela acaba transmitindo para os amigos. Existe algum tratamento para amenizar esse sofrimento da criança? Então, por se tratar de uma doença viral, a gente não tem uma medicação específica, como é o caso das infecções bacterianas, que a gente entra com antibiótico. Porém, o que a gente tem que fazer são, primeiro, procurar um dermatologista ou um pediatra, tá? Porque as doenças de pele se parecem muito. Então, daqui a pouco, quando os casos começarem a aparecer, tudo vai ser doença mão, pé, boca, e a gente sabe que não é assim. Então, você precisa primeiro passar por um médico para confirmar se trata-se dessa síndrome mesmo, e depois começar as medidas. Então, não tem um tratamento específico, mas você tem medidas de suporte. Então, analgésicos e antitérmicos para caso a criança apresente febre, dor, dificuldade para deglutição. Aumento da ingesta hídrica, que é muito importante. Então, todas as viroses, quando a gente aumenta a ingesta hídrica, a gente diminui sintoma, tá?
E ficar atento para os casos de infecção secundária. O que é isso? A criança abre uma lesão na pele devido ao vírus e aí muitas vezes pelo ato de coçar acaba tendo uma infecção secundária por bactéria. Então a gente tem que estar sempre acompanhando aí esse quadro com o médico. Bom, a recomendação principal, então, é sempre procurar um profissional que vai saber orientar melhor sobre essa doença. Sim, então, no caso de febrícula, mal-estar, criança ter dificuldade de se alimentar, e se a mãe começar a perceber erupções ao redor da boca, na mãozinha, no pé e até em outras áreas do corpo, é importante que procure ou o pediatra ou o dermatologista.